eu gostaria de partilhar uma palavra sobre o cristão e a gratidão. E neste estudo, então, pretendo abordar este tema, o cristão e a gratidão. Algo que sempre tem caracterizado realmente os cristãos genuínos, que vivem uma vida autêntica, deve ser precisamente a gratidão. Então, vamos concentrar-nos neste assunto a partir de um texto muito precioso que se encontra no Salmo 29 e versículo 9, em que diz assim a palavra do Senhor: a voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja também hoje, pois os tais são bem-aventurados. A gratidão e louvor integram a vida de oração do verdadeiro cristão. Por exemplo, no Antigo Testamento, a adoração, o louvor e a gratidão, através de uma vida de oração, ela aparecia na forma em que observamos da figura o incenso. O incenso na Bíblia é uma forma de oração, de comunhão com Deus. Por exemplo, o rei Davi, ao orar, ele diz estas belas palavras: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Davi estava consciente que a vida é construída sobre o bom caráter. E o caráter é construído sobre decisões. Assim, ter uma vida de gratidão a Deus através da oração é realmente uma decisão que nós tomamos voluntariamente. Eu decido que vou orar, vou adorar e vou ser grato a Deus em todo o tempo. Então, em tempos de dificuldade, ele decidiu sempre buscar a ajuda de Deus. E podíamos realmente reparar que Davi é este homem que não tomava decisões sem que primeiro buscasse a presença de Deus. Então, a sua prioridade era conversar com Deus. E a oração é precisamente um meio de gratidão, mas também é o meio pelo qual nós podemos realmente moldar o nosso caráter. A nossa vida espiritual é trabalhada através da oração. É importante repararmos que a oração, a primeira pessoa que muda dentro da oração somos nós. E depois a oração é que vai dar efeitos na vida daqueles por quem nós oramos. Assim, Davi era um homem determinado, um homem de discernimento espiritual, e sabia que poderia orar, adorar a Deus, mesmo quando se encontrava distante da casa do Senhor e não havia realmente um sacerdote por perto que o pudesse ajudar, assisti-lo. No presente, também nós não podemos reunir na casa do Senhor, mas podemos e devemos buscá-lo em nossas casas, porque Deus é Espírito. E sendo Espírito, Ele não está limitado unicamente a um lugar. É verdade que nada substitui a comunhão, a adoração, o louvor, quando todos os irmãos estamos reunidos. Mas também é verdade que o nosso tempo a sós, o nosso tempo de comunhão a sós com Deus é de grande importância. Louvado seja o nome do Senhor. No final de cada dia, é importante repararmos na palavra de Deus que no final de cada dia, um sacerdote israelita oferecia um holocausto no altar de bronze e queimava incenso no altar de ouro, mas Deus também aceitou a oração das mãos levantadas de Davi para o trono da graça. Assim também o incenso costumava ser incluído realmente no holocausto e é uma imagem da oração
subindo até junto do Senhor. E aqui podíamos reparar na palavra de Deus, que em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, realmente estão lá as ofertas dos santos. E Davi disse: e sejam levantadas minhas mãos como o sacrifício da tarde. As mãos de Davi, elas realmente estavam vazias, mas o seu coração estava cheio de amor pelo Senhor e de fé nas promessas do Senhor. Então a oração, além de ser um meio de gratidão, também é o meio pelo qual nós mostramos o quanto amamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Então, no decorrer da Bíblia Sagrada, podemos encontrar homens de Deus que tomaram, na verdade, o exemplo de Davi, como, por exemplo, Esdras, Daniel, que realmente eles oravam constantemente num espírito de gratidão, num espírito de adoração, num espírito de louvor em todo o tempo. Nos tempos bons e nos tempos menos bons, eles adoravam o Senhor. Podíamos reparar que todo este sacrifício também, na verdade, nos aponta para Cristo Jesus. Cristo deu o grito, o brado de consumado na hora do sacrifício à tarde. Quando realmente Cristo diz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seriam realmente por volta das 15 horas da tarde, em que Cristo dá este grito, este brado. E quando deu este brado, era precisamente a hora em que se concluía o sacrifício da tarde, simbolizando as nossas orações. Então, o incenso a que Davi faz referência, ele é composto de diferentes especiarias aromáticas. Por exemplo, quando olhamos para a palavra de Deus, podemos observar que Êxodo 30 a 34 dá-nos cá precisamente as especiarias que eram usadas para criar este incenso. Diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, esturaque e anónica e galbano, especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas tomarás peso igual. No versículo 35, portanto, de Êxodo, capítulo 30, diz: e disto farás incenso em perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então, a palavra portuguesa para incenso, ela vem de uma palavra latim, e que vem da palavra latim incensus, o particípio passado de incender, e que também significa na nossa língua acender. Então, o incenso é feito de uma substância aromática que, quando era queimada, exalava uma odor agradável. As orações dos santos são o verdadeiro perfume na presença de Deus. Deus tem prazer em ouvir-nos. Temos, então, em nossa vida, realmente que clamar, orar num espírito de gratidão ao Senhor. Em suas variantes, a palavra incenso significa criar odor mediante queima. Hoje não temos de queimar incenso de gratidão e ofertas. As nossas orações são o bom cheiro que o Espírito Santo transporta à presença de Deus, quando ela é feita num espírito de reverência, de adoração e de mãos levantadas, sem ira e sem contenda perante Deus. Então, esta oferta também aponta para Cristo, que se ofereceu por todos nós em oferta de cheiro suave, de acordo com Efésios 5, 2. Diz a palavra de Deus: andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quanto à sua composição, a palavra esturaque era uma árvore do Oriente conhecida como bálsamo de Gileade, que era muito famoso por ser muito eficaz
como remédio. Já Jeremias capítulo 8, 22, ele vai citar precisamente este belo bálsamo que diz: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não se acha lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Ela era semelhante então à mirra, mas devia ser cozida no forno e não usada como incenso para fumigação. Quando olhamos para esta verdade, então a resina do estoraque saía espontaneamente sem incisão, pois vertia do tronco e dos galhos. Nossas orações também devem ser dessa forma, espontâneas. E é interessante que realmente quando olhamos para a palavra de Deus, os crentes da igreja primitiva, eles são um exemplo desta grande maravilha. As suas orações eram espontâneas e a palavra de Deus nos mostra e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Já a outra palavra que aparece no texto de Êxodo, ónica, era um líquido perfumado de cor púrpura extraído da concha de um molusco encontrado nas profundezas do Mar Vermelho e Oceano Índico. Além de espontâneas, nossas orações devem também ser de grande profundidade, pois elas devem sair do mais profundo da nossa alma, porque a oração é o expressar dos sentimentos que gerem o nosso coração. E diz a palavra de Deus no Salmo 130, versículo 1, temos esta experiência do salmista que ele diz: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. O galbano, uma planta da Arábia, Pérsia e Índia, as folhas do galbano eram quebradas e moídas, então se extraía uma resina perfumada. A resina dela extraída era de sabor amargo, picante, obtido também por meio de uma incisão na casca de um arbusto que crescia na Síria, Arábia e Abissínia. E então, misturado estas substâncias todas, elas davam, na verdade, a pungência ao seu belo odor. Isto nos remete a um coração quebrantado diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Era na verdade também o incenso, era então uma resina de agradável cheiro, extraída de uma árvore da Arábia ou da Índia, um corte que era feito à tarde e durante a madrugada saíam gotas, uma resina, um líquido branco, além de nos remeter às orações pelas madrugadas. Também vemos que aqueles que nos ferem provocam em nós orações que, subindo à presença de Deus, são como incenso agradável diante do Senhor. No Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então aqueles que buscam a Deus de madrugada o acharão e na verdade o encontrarão, e Deus se deixa encontrar na madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Já no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada nos aponta as várias formas de oração. A Bíblia mostra que a oração completa encerra várias formas distintas. A oração e súplica, ações de graças, são um modo de encerrar. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Com ações de graças. Paulo aconselha Timóteo e diz que devemos orar demonstrando desta forma tão maravilhosa. Diz:
Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vemos assim que a nossa gratidão a Deus se expressa em ações de graças e glorificação a Deus em alta voz. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em tudo devemos dar graças. E realmente devemos dar graças a Deus, expressando assim a nossa gratidão pelo seu senhorio. Já Efésios 5:20 diz aqui a palavra do Senhor, quando realmente Paulo escreve, diz, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos observar que os magos do Oriente ofereceram a Cristo, para além de ouro, incenso e mirra. Também são símbolos realmente da adoração, do louvor, da oração e da gratidão a Deus. Então, motivos para nosso louvor contínuo a Deus. Já vimos, em primeiro lugar, que a oração é um meio de gratidão. Agora vamos observar os motivos para nosso louvor contínuo a Deus. Diz o texto da palavra do Senhor, então, em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Então, os filhos devem ser agradecidos ao Pai. Aos pais. Que pais há que, quando dão alguma coisa aos seus filhos, não gostam, na verdade, de ouvir dos lábios do seu filho a palavra obrigado, como símbolo de gratidão por aquilo que receberam? Assim é Deus. Alguém definiu realmente a gratidão no lar da seguinte forma: o lar é o lugar onde recebemos o melhor tratamento e do qual mais nos queixamos. E isto realmente é uma grande verdade. A palavra gratidão tem origem no mesmo radical que a palavra graça. Então, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, deve, na verdade, viver dentro de um espírito de gratidão. Não num espírito de murmuração, de queixa, de lamento constante, mas num verdadeiro espírito de gratidão, visto que pela graça nós somos salvos. Se experimentamos a graça de Deus, devemos ser gratos por aquilo que Deus nos oferece e nos dá. E se refletíssemos mais então sobre a palavra, a graça de Deus, seríamos certamente mais gratos a Deus, mais gratos uns para com os outros. E expressaríamos realmente nossa gratidão a Deus, uns para com os outros. É um dos segredos, então, de um lar, de uma vida, de uma igreja feliz. E o Espírito Santo é que nos concede a graça da gratidão. Então, não é em vão que o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Éfeso a viver cheia do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 8, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porquê? Porque o crente cheio do Espírito Santo é um crente constantemente satisfeito, numa vida de gratidão, numa vida longe, na verdade, longe de inquietude, numa vida em que expressa, não só apenas no seu lar, mas também para com os seus irmãos na fé, a gratidão a Deus. Então, de que maneira um coração agradecido promove a harmonia em si mesmo, no seu lar e também no seio da igreja? Em primeiro lugar, as pessoas verdadeiramente agradecidas têm consciência de que são enriquecidas pela vida dos outros, o que também é um sinal de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. O coração agradecido normalmente é humilde e reconhece de bom grado que Deus é a fonte de toda
a boa dádiva e de todo o dom perfeito. Por exemplo, Maria, ela expressou a sua gratidão a Deus ou à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando realmente agarra num vaso de perfume e agarrou naquele vaso de perfume que quebrou e lançou sobre a pessoa bendita de nosso Jesus Cristo. E quando lançou esse vaso sobre a pessoa de nosso Jesus Cristo, todo o cheiro daquele belo perfume espalhou-se toda a sua casa, em que todos realmente se aperceberam daquele aroma tão precioso. Prezado irmão, prezado amigo, a palavra de Deus diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia! E como bom cheiro de Cristo, devemos dia após dia, em nossas vidas, em nosso caminhar, então sermos filhos agradecidos. Filhos em que, na verdade, não pensamos que os outros estão sempre em dívida conosco, mas que todos nós somos iguais dentro do corpo, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Sem dúvida, todos nós somos gratos por certas coisas em ocasiões especiais. Mas Paulo ordena, na verdade, os leitores das suas cartas que sejam gratos por todas as coisas em todo o tempo. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão menos bem e quando elas estão mal, também devemos ser gratos a Deus. Podemos, de facto, ser gratos em tempos de sofrimento, de decepção e até mesmo em tempos de tristeza profunda. Sim, é importante lembrar que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, chamadas as cartas da prisão, ele escreveu estando preso. No entanto, mostrou-se agradecido por aquilo que Deus fazia na vida dele e em favor dele. Este homem estava sempre satisfeito em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Já, na verdade, na mesma carta e no capítulo 4, ele diz, no versículo 12, ele diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidades. E aqui está uma vida perfeitamente completa em satisfação diante de Deus. Quando um cristão se vê numa situação difícil, ele deve imediatamente dar graças ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a fim de guardar seu coração da murmuração e da preocupação, da ansiedade em excesso. Reparemos que Israel ficou 40 anos no deserto, andando às voltas, devido à sua conduta de murmuração e constante insatisfação diante de Deus. E quando olhamos para esta verdade, podemos ver que dessa grande multidão que saiu da terra do Egito, somente 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Todos eles foram caindo no deserto. Prezado irmão, prezado amigo, que nada disto aconteça com a tua vida, nem com a minha vida, com a tua família, nem com a minha família. Tenhamos uma vida cheia de gratidão diante de Deus. Arrependa-se da murmuração, da contenda, da tristeza, da ira. Lembre-se do seu Criador, que lhe prometeu o céu. Aleluia! Ele prometeu o céu. No Salmo 103, versículo 1 a 5, nós podíamos ler lá estas palavras maravilhosas. No versículo 1, o salmista convida a sua alma a louvar ao Senhor.
de uma forma tão preciosa que nós realmente podemos olhar para este homem e ver como realmente ele tinha uma vida de constante gratidão a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em ti, em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, reparemos que realmente observamos nesta palavra que o salmista, ele exorta-nos a que realmente nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendizer ao Senhor significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz por nós. Os pais alegram-se quando seus filhos lhe agradecem e os amam, sem pedir coisa alguma. O verdadeiro louvor vem de um coração grato, meus amados, que tem o desejo sincero de glorificar e de agradar em tudo ao Senhor, ao nosso Pai. A oração e tudo o que há em mim indica que todo o nosso ser interior está voltado então para o Senhor. Nosso coração, nossa alma, nossa mente e nossas forças. Tudo isto expressam então o amor que nós temos para com Deus. Quando olhamos para este precioso salmo, podemos observar que vários pronomes vão aparecendo no decorrer do salmo, como tudo, todos, aparecem pelo menos 9 vezes neste salmo, pois trata-se de um convite a um compromisso total com Deus. É verdade que nos dias em que nós estamos a atravessar, os dias em que estamos a viver, ninguém quer ter compromissos com ninguém. Mas toda a nossa vida, ela começa e ela termina com compromissos. Prezado irmão, prezado amigo, que você hoje e eu possamos ter um compromisso de oração, um compromisso de gratidão e um compromisso de louvor a Deus por todos os seus benefícios. A salvação que recebemos é um constante motivo de gratidão a Deus e alegria. Jesus, Ele mesmo disse, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no reino dos céus. É verdade que devemos alegrar por muitas coisas à nossa volta, mas a principal razão pela qual nós nos devemos alegrar é porque o teu nome, o meu nome, ele está escrito no reino dos céus. Deus nos ouviu quando, na verdade, no lamaçal do pecado, clamamos a Ele. E Ele tirou-nos do charco de lodo e colocou os nossos pés então sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. Por isso soa um cântico novo no nosso coração, como diz a palavra de Deus lá no Salmo 40, versículo 1 a 3, em que realmente o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, livrou-me de um lago de horror, colocou em mim um novo cântico de louvor ao nosso Deus. E este é um benefício tão grande, o perdão dos nossos pecados. Devemos estar graças a Deus, porque a sua ira, ela se retirou de nós, e agora é Ele próprio que na verdade consola as nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Perdoou os nossos pecados. Quando na verdade olhamos para a palavra de Deus e a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 12, então João diz: filhinhos, eu vos escrevo
porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Não é porque em nós houvesse virtude ou porque em nós houvesse alguma coisa na qual Deus se pudesse agradar para realmente sermos perdoados. Mas é porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou em seu nome, no nome de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Ele nos livrou da angústia e por isso o devemos glorificar. Quando, na verdade, no meio da aflição, clamamos a Deus, invocamos a Deus, o Senhor nos livra. Como diz o salmista no Salmo 50, versículo 15, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então que este dia, prezado irmão, prezado amigo, seja um tempo de glorificação a Deus pelas graças que nos tem, na verdade, concedido, e tenhamos um coração grato a Ele. A adoração é a atividade mais importante da vida da igreja local. O ministério deve fluir da adoração, pois de outro modo torna-se apenas uma série de eventos sem poder e sem sinceridade. Precisamos ser, na verdade, adorar ao Senhor e ter a adoração, na verdade, como um espírito de gratidão a Deus. Ações de graças são uma parte vital, então, da vida de adoração. Por exemplo, Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 5, versículo 19, ele diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Use os meios de comunicação e as redes sociais para a edificação pessoal e dos outros. E assim crescer também na aplicação prática da palavra de Deus. Também é preciso então crescer nas expressões da adoração, da gratidão, pois as duas coisas andam juntas. Louvado seja o nome do Senhor. Repara que Colossenses 3:6 diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Um coração bem disposto, um coração comprometido com o louvor, com a oração, com a gratidão a Deus. Aleluia! Se a igreja local estiver crescendo na graça, seus membros terão desejo de aprender novos hinos, novos coros, a fim de louvar todos juntos a Deus. Se o coração e a mente não estiverem sincronizados, a adoração cristã será imatura e sem poder. Meu querido irmão, querido amigo, que no seu dia a dia, dentro da sua casa, seja aquilo que você pode escrever nas redes sociais, por exemplo, em que às vezes olhamos nas redes sociais, observamos estas expressões: Deus é o melhor que veio à minha vida. Não há coisa melhor do que dar graças a Deus, gratidão ao nosso Deus. Prezado irmão, prezado amigo, mas dentro do seu lar, no seu interior, no fundo da sua alma, está lá também este louvor, esta gratidão? Ou esse louvor, essa gratidão não é mais do que expressões para parecer bem nas redes sociais? Que Deus possa guardar cada um de nós. Deus nos tem dado maravilhosas bênçãos na nossa vida espiritual. Ele nos reservou, aleluia, Ele nos renovou. E diz a palavra de Deus que Ele nos renova a cada dia. Temos experimentado o seu poder santificador. E quando olhamos para a palavra de Deus, diz que e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Jesus Cristo. Recebemos o batismo do Espírito Santo conforme sua promessa, e na verdade é uma grande bênção para nós, e devemos estar gratos
por este recebimento, na verdade, do batismo, do encher do Espírito Santo. Ele tem-nos dado inúmeras respostas às nossas orações, as quais são merecedoras do nosso reconhecimento, também de gratidão ao Senhor. Somos membros da Igreja de Cristo e diretamente participantes da grande missão de levar o Evangelho então ao mundo. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Temos então muitos motivos para agradecer a Deus por tantas bênçãos na vida material, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, etc. Em tudo dai graças. Em gratidão, por exemplo, dos 9 leprosos que nós encontramos na palavra de Deus, é algo que na verdade está cá escrito como um ato reprovável. Lucas 17, versículo 15 a 16, Jesus mostra-nos ali a passagem de uma forma maravilhosa, como ele curou os 10 leprosos. Mas Jesus faz uma observação muito preciosa. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Porque apenas um voltou para agradecer ao Senhor. E esse que realmente voltou para agradecer ao Senhor, diz a palavra de Deus que ele deu glória a Deus pela maravilha do milagre que tinha recebido, mas também podemos observar que este homem não apenas recebeu a cura física, mas recebeu também a cura da alma. Os seus pecados foram perdoados. Assim podemos observar que é possível receber as grandes dádivas de Deus com um espírito ingrato. O samaritano exclamou glória a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu a ele. O mais lógico teria sido ele ir com os outros homens para o templo, mas dirigiu-se primeiro ao Senhor Jesus como sacrifício de louvor, de gratidão, pelo benefício recebido. Assim, prezados irmãos, prezados amigos, muitos querem as bênçãos de Deus e tão poucos são gratos a Deus pelas bênçãos que recebem. Tenha o Deus das bênçãos para uma vida de gratidão a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê graça, porque todo o Filho de Deus deve então cultivar a virtude do espírito de gratidão. Não apenas prepara o coração para receber mais bênçãos, como também glorifica e agrada a Deus o Pai. Então nós devemos ter em nós um espírito de gratidão. Vemos que era motivo de estranheza a ingratidão dos 9 que realmente receberam as bênçãos. É muito maior. Permita Deus que o amado irmão e amigo não esteja entre aqueles que são ingratos, mas entre aqueles que em tudo dão graças a Deus. Porque o Espírito Santo ajuda-nos a agradecer em Deus, porque Ele é o Espírito da gratidão. Diz a Bíblia que o Espírito Santo nos ajuda e ajuda-nos realmente num espírito de gratidão para com o Pai. A gratidão é uma porta que se abre para maiores bênçãos futuras, renovação das forças físicas e espirituais. O louvor faz-nos entrar pelas portas das bênçãos de Deus. O crente que louva a Deus continuamente vai de força em força, de acordo com o Salmo 84, versículo 9. A resposta de Deus aos louvores, louvar a Deus, resulta em ajuda divina na hora da dificuldade. Quando Paulo e Silas, por exemplo, estavam presos no cárcere, amarrados ao tronco, veio um terremoto no momento em que, cerca da meia-noite, eles começam, na verdade, a louvar a Deus e, na verdade, eles foram libertos das suas cadeias, foram libertos. O louvor liberta, prezado amigo. Prezado irmão, você que talvez esteja passando por um momento de pressão, de angústia, louva a Deus porque o louvor traz libertação, o louvor liberta. O louvor traz um derramamento do Espírito Santo. O louvor é contagioso. Quando o crente louva a Deus, os outros ficam também animados e também louvam ao Senhor.
por exemplo, um exemplo, na verdade, do Velho Testamento, em que realmente encontramos uma mulher chamada Miriam, louvava a Deus pela vitória do abrir do Mar Vermelho, e todas as mulheres a acompanhavam. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, quando Paulo dava graças a Deus no meio do mar encapelado, ao revolto, na verdade, ele deu graças a Deus, e o mar veio ânimo no meio daquele mar. Assim também, Deus pode trazer, nesta hora, ânimo à sua alma, tranquilidade num espírito de gratidão a Deus. Louvemos, pois, ao Senhor com gratidão na nossa alma, a certeza do louvor ilimitado do céu. Só no céu o nosso louvor será perfeito, porque nós o veremos como Ele é. Então o louvor ao Cordeiro que foi morto soará bem alto, e se ouvirá a voz da multidão dos remidos, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, dizendo aleluia. Prezado irmão, tenha, na verdade, então, este espírito voluntário dentro de si, um espírito de um coração grato a Deus pelas maravilhas que tem operado na sua vida, através da oração, através do louvor, através da adoração, de uma vida repleta e voluntária de gratidão. E que diz a palavra do Senhor nos mostra nitidamente, Deus se agrada quando nós o adoramos, quando nós oramos e quando nós agradecemos pelos seus benefícios. Deus vos abençoe ricamente.